O Cartório com você está de volta, hoje com o tema consórcio imobiliário no Brasil. Qual a diferença entre contrato de financiamento e contrato de consórcio, Juliana? A pessoa, quando ela quer adquirir um imóvel e não tem o dinheiro para pagar lá à vista, ela pode optar ou pelo contrato de financiamento ou pelo contrato de consórcio. No contrato de financiamento, ela chega à instituição financeira, solicita um crédito. O banco vai emprestar o dinheiro para a pessoa comprar o seu imóvel. Então, a pessoa vai pagar pelo dinheiro emprestado e nesse empréstimo, como é um empréstimo de capital, incide juros. Então, o contrato por financiamento é caracterizado por isso. Já no contrato de consórcio, não. Como eu falei, trata-se de um autofinanciamento. Todas as pessoas vão contribuir para que todos os participantes adquiram o seu imóvel. Então, no contrato de consórcio, não há empréstimo de capital. Logicamente, não há incidência de juros. O que há é uma taxa de administração que a administradora do consórcio vai cobrar dos participantes, mas não há incidência de juros. Então, pelo que eu entendi, doutor Francisco, há uma vantagem financeira enorme em adquirir um imóvel pelo sistema de consórcio. Ah, sim, existe. Além da redução de juros, né? O juros numa situação normal pode chegar a 6%, 8%, às vezes até mais. Na situação de consórcio existe apenas uma taxa de administração que ela é recebida pela administradora e repassada dentro das cotas, né, para o pessoal que participa do grupo. É uma grande vantagem. E outra coisa, a pessoa pode receber o bem no primeiro sorteio. Né? Então você participa de um grupo aí com 100 parcelas, por exemplo, você recebe no primeiro sorteio, sem juros. A própria aplicação, vamos supor que a pessoa receba o bem e coloque aquele bem para alugar, para locação. Muitas vezes a própria locação, quase o valor do aluguel, consegue pagar a parcela, a prestação, vamos dizer assim, do consórcio. Então vale a pena. Né? Por outro lado, se ele for o último a ser sorteado, ele vai também ter um grande lucro com a coisa, porque no final do grupo também o juros está muito pequeno. Então o valor da aquisição é bem menor do que o preço de mercado. Juliana, existe um perfil para um possível participante do consórcio? Eu quero dizer o seguinte, quando alguém contrai um empréstimo para adquirir um imóvel, a vida dele é vasculhada para saber se ele suporta as prestações decorrentes daquele financiamento. No consórcio acontece a mesma coisa? Não, não é um perfil. Qualquer pessoa que tiver interesse em adquirir um imóvel por meio do consórcio pode, né, procurar a instituição bancária que poderá ser, se tiver o contrato, se a instituição fizer esse tipo de contrato, é possível. Doutor Francisco, quando a pessoa é sorteada efetivamente dentro daquele grupo, ela vai ter um caminho a percorrer que será o de localizar o imóvel que ele irá adquirir pelo sistema e depois provavelmente levará à formalização de um contrato e depois dessa formalização desse contrato levará a um registro. O senhor pode discorrer a respeito desse caminho que o usuário deve percorrer ao ser sorteado dentro da nova legislação? Falando perfeitamente. Ele participa, por exemplo, vamos dar um exemplo, um caso real, de um grupo de 100 parcelas, né? O financiamento, o imóvel a ser adquirido vai ser de R$100 mil. Então seriam 100 parcelas de R$1.000. Ele é sorteado no terceiro lance, na terceira rodada de reunião do grupo de consórcio sorteado. Ele já pagou duas, está pagando a terceira, então com a terceira é sorteado. A partir daí ele tem uma carta de crédito de R$100 mil. Ele tem o direito de comprar um imóvel que vale R$100 mil. Ele vai atrás do imóvel, localiza 100 ou mais, se ele tiver dinheiro ele pode completar. Um imóvel de R$200 mil, por exemplo, ele tem 100 mil dele e completa com 100 mil do consórcio. Ele utiliza aquele valor para comprar o bem. Então, localizado o bem, ele faz uma negociação normal, uma compra e venda. Ele compra o bem, adquire o bem. E é feito a vantagem dessa nova lei de consórcio, é isso. Ele vai fazer a aquisição daquele bem por instrumento particular. A própria administradora organiza aquele contrato, ele não vai ter a despesa da escritura pública. A despesa da escritura apenas. Os impostos e taxas ele tem que pagar normalmente. Então a administradora formaliza através de um contrato particular a aquisição daquele bem imóvel, orienta quanto à aquisição e é feito também um contrato ou de hipoteca ou de alienação fiduciária. A hipoteca é com a própria administradora que administra o dinheiro, o recurso do grupo.
Em tese, quem teria que ser o credor seria o grupo, mas nesse caso a administradora que é a credora daquele dinheiro. Ele está devendo 97 mil, vamos lembrar para o grupo de consórcio, ele tinha apenas 3 mil. Aqueles 97 mil, ele vai dar o próprio bem em garantia daquele financiamento, daquele recurso. Quem financia? Os outros 100 participantes do grupo de consórcio. Então, é um autofinanciamento, como disse a professora Juliana, porque os outros financiam e ele também próprio se financia naquele negócio. Então, é lavrado um contrato de compra e venda, e nesse contrato de compra e venda também existe, por exemplo, a hipoteca ou a alienação fiduciária, que é a grande vantagem desse sistema. Na alienação fiduciária não existe possibilidade do grupo tomar prejuízo, por exemplo, porque o imóvel garante aquela dívida sem maiores compromissos. Então, na verdade, quando a pessoa for sorteada, no cartório de registro de imóveis, ela vai ter 2 registros ou um único registro e a verbação da garantia para o credor? Ela vai ter, Alan, na verdade, 3 registros. E um terceiro registro é gratuito, essa lei trouxe essa inovação. Ele vai ter o registro da compra e venda da propriedade, ele está comprando a propriedade, um registro da garantia, que pode ser hipoteca ou alienação fiduciária, quer dizer, o grupo de consórcio, a administradora representando o grupo de consórcio, é credora daquela importância que estava faltando, que ele teve que buscar no grupo de consórcio para poder pagar o imóvel. Então, a administradora é credora, seria da alienação fiduciária ou hipoteca, o segundo registro. E um terceiro registro, que a gente chama de averbação tecnicamente, em que aquele capital do grupo de consórcio é segregado do patrimônio da administradora para evitar se por acaso a administradora quebrar, por exemplo, o grupo não ser prejudicado, continuar com a receita normalmente. Então, o patrimônio do grupo de consórcio é separado, é segregado do patrimônio da administradora, o que garante que não vai haver prejuízo para o consorciado nesse caso. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos em instantes falando sobre a participação dos cartórios nos contratos de consórcio.